Vamos compartilhar a palavra do Senhor, que está lá em Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. É uma mensagem que talvez você já ouviu ela muitas vezes. Mas hoje o Senhor quer falar algo especial comigo e com você. Vamos nos colocar de pé, para que assim junto possamos ler a palavra do Senhor. Amém? Amém, igreja? Deus fala a Josué e o anima. Sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até ao grande rio, o rio de Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sucederá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei seus pais que daria. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer tudo conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nele, de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nessa noite diante da tua santa palavra, a tua santa palavra que edifica, que santifica. Ah, Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito nessa noite tenha liberdade do nosso meio, que o teu Santo Espírito possa mesmo falar aos nossos corações, porque estamos aqui com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? A igreja, posso sentar? Amém? Queridos, eu queria falar nessa noite, através dessa palavra. De manhã eu falei com o pastor Diego, né? Eu não sabia que ele ia estar aqui, né, essa noite, mas eu vou citar várias vezes o nome do pastor Diego. Não é porque ele está aqui que eu não vou falar, porque o Senhor Jesus já tinha colocado isso no meu coração. E eu não sabia que eles já estariam aqui essa noite. Mas Deus sabe e conhece todas as coisas. Vivemos tantas situações na nossa vida que às vezes queremos desanimar, mas não podemos olhar para as circunstâncias. Várias outras coisas querem nos paralisar e destruir as nossas vidas. Mas, a despeito dessa realidade, encontramos no Senhor sempre uma palavra que nos encoraja a prosseguir em busca dos nossos objetivos e sonhos. Foi o que aconteceu com Josué, rumo à terra de Canaã. Deus
anima Josué. Josué, triste por causa da morte de Moisés, isto era de se esperar. Deus chama ele para liderar uma multidão rumo à terra prometida. Josué tinha duas grandes barreiras a vencer: a ausência de Moisés, seu mentor e pai na fé, e a outra, liderar um povo com tanta dificuldade. Era grande o peso sobre os ombros de Josué, mas Deus fala com ele: esforce e tem de bom ânimo. Amém? E quando o Senhor me deu esta palavra, eu comecei a pensar na vida do nosso pastor. O pastor Diego, essa história de Josué é um pouco parecida com a história do pastor Diego. Porque o pastor Diego, quando assumiu essa igreja, ele sempre falava com a gente, né? Eu acho que eu não estou preparado, mas ele estava. E essa noite, meus irmãos, o Senhor quer falar comigo e com você sobre obediência. Ano passado nós vivemos momentos muito tristes, momentos nos quais nós estivemos aqui chorando, clamando, porque eram coisas que a gente olhava a situação e a gente ficava triste, porque nós vivemos tantos momentos tristes. Mas foi 2018, passou. Hoje nós estamos em 2019 e o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: passou, é nova história. Nós precisamos começar diferente. Nós estamos no mês de fevereiro, estamos iniciando o ano e o Senhor quer mudança na minha e na sua vida. E nesta noite Ele está dizendo para mim e para você: obedeça. E o Senhor, quando levantou Josué, talvez ao olhar a situação, ele achava que ele não ia conseguir. Tão difícil a situação, tantas coisas, tantas pessoas para liderar. Mas o Senhor falou com ele: eu sou contigo, esforça-te. E assumiu uma liderança como ele assumiu a liderança de Moisés. Um homem que Deus usou tanto. Um homem que foi fiel ao Senhor. Não era fácil. Mas Josué andou com Moisés há 40 anos no deserto. E ele aprendeu com ele. Porque ele tinha a palavra de Deus. Ele meditava na palavra de Deus. E eu e você precisamos meditar, para que nós possamos entender o propósito do Senhor para mim e para a sua vida. E o Senhor Jesus levantou este homem com um propósito, como levantou o pastor Diego neste lugar com um propósito. O pastor Diego hoje é o anjo desta igreja, meus irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor é que colocou, o Senhor é que levantou, e o Senhor coloca quem Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quer. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas nós temos que obedecer. De manhã eu estava compartilhando com a igreja, ao olhar para o pastor Diego e para a pastora Carolina, eu penso assim, né? Porque eles são, a idade deles, a pastora Carolina foi criada com a minha filha. Ela tem idade para ser minha filha. Está na frente de uma obra grande. Porque essa obra que o Senhor vai realizar, tem realizado nesta igreja, não é pequena não, é grande. Mas nós precisamos obedecer à liderança deles. Para que junto com eles, nós possamos prosseguir. O sucesso de Josué foi porque ele obedeceu. Ele obedeceu à liderança de Moisés. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu na vida dele, o tempo que ele andou com Moisés, ele aprendeu e colocou em prática. E colocou em prática.
Porque eu não posso estar no lugar onde não há concordância. Eu não posso estar no lugar que eu quero fazer diferente. Nós temos que obedecer primeiro ao Senhor, sim. Mas depois aquelas pessoas que o Senhor levanta sobre nós, para estar cuidando de nós. E eu olho para eles assim, eu falo, tão novos, mas com tanta responsabilidade. Porque eu e você, meus irmãos, quem é que lidera sabe o quanto é difícil. Imagina esses dois jovens liderando uma igreja. Mas por que eles têm permanecido? Porque a obra que o Senhor tem na vida deles é grande. E vai se cumprir. Mesmo que a circunstância diz ao contrário. Mas vai se cumprir. Porque a promessa do Senhor, e a promessa do Senhor está de pé. Está de pé. E essa obra vai continuar. Mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto à obediência. Quando você obedece à sua liderança, a sua vida é abençoada, a sua casa é abençoada, a sua família é abençoada. Tudo que leva o seu nome é abençoado, porque você está obedecendo a Deus e a sua liderança. O inimigo tem se levantado, meus irmãos. Essa semana, cada vez que eu ficava sabendo de algo, a responsabilidade era maior. Porque o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, é esta palavra mesmo, é esta palavra mesmo. Porque o inimigo tem tentado contra esta igreja, o inimigo tem tentado contra essa liderança. Ele tem tentado, mas ele não tem poder. Ele tem tentado colocar os líderes um contra o outro, lançando coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós temos que tirar do nosso meio o apontar de dedo, as fofocas, o disse-me-disse, porque quando eu estou aqui fazendo algo para a obra do Senhor, o Senhor vai abençoar a minha e a sua vida. Mas quando eu estou aqui revoltado, eu vou por ir, eu faço por fazer, não vai surgir efeito, não vai fazer diferença. E o Senhor chamou cada homem e cada mulher que está aqui nessa noite para fazer a diferença. Nós precisamos, vocês são mulheres de Deus, vocês são homens de Deus. O preço que o Senhor Jesus pagou naquela cruz ali, por mim e por você, não foi em vão. Mas o inimigo tem tentado dizer ao contrário. Tem pessoas que saem da igreja sem direção. Eu vou porque eu quero, eu faço porque eu quero. Não é assim não, não é assim não. Nós temos um compromisso e uma responsabilidade. Quando é para você ir, você vai debaixo da bênção do seu pastor. E eu falei com o pastor Diego, eu não tenho dificuldade nenhuma de obedecer a liderança deles. Não é porque eles são mais novos. Eu não tenho, porque eu aprendi a obedecer. Eu sempre obedeci a liderança do pastor Reinaldo. Eu não tenho dificuldade. Mas o Senhor quer fazer algo diferente este ano. Ele quer trazer paz, Ele quer trazer harmonia, Ele quer trazer unidade. Mas eu tenho que liberar isso. Isso que está me prendendo, isso que está dificultando o meu relacionamento com as pessoas, com meu irmão, com meu líder. Porque se certamente você obedece ao Senhor, se certamente você obedece ao seu pastor, certamente você vai obedecer o seu líder. A palavra de Deus diz que o Senhor ordena a bênção sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos obedecer. E este ano, meus irmãos, Deus tem algo sobrenatural
com essa igreja. Nós estamos iniciando o ano e às vezes nós pensamos, vai ser a mesma coisa. Não vai não, porque Deus faz nova todas as coisas. E aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida, aquilo que Ele tem para fazer nesta igreja, Ele vai fazer. Porque o Senhor Jesus não está preocupado com a minha opinião, com a sua opinião. Ele está preocupado com a nossa obediência. E nós precisamos obedecer. Eu não posso ficar no lugar. Eu vejo as pessoas falar, eu perdoei, mas eu não consigo conviver com a pessoa. Isso não é perdão. Nós estamos diante de uma palavra que transforma. E o sucesso de Josué foi porque ele obedeceu. E porque ele lia a palavra de Deus. A palavra diz, medite na palavra dia e noite. O meditar na palavra não é eu pegar a Bíblia e ler um versículo. A gente gosta muito de ler versículo, né, que a gente sente que a gente está sendo abençoada. Mas quando nós lemos um versículo, onde o Senhor Jesus está nos exortando, onde nós estamos recebendo uma correção, nós não gostamos. Mas o meditar na palavra é quando eu pego essa palavra e eu estudo ela. E eu tomo ela para a minha vida. E eu medito nela de dia e de noite. E eu entendo que eu preciso mudar. Que eu preciso ser diferente. Ninguém é perfeito. Eu não estou falando aqui de perfeição, porque perfeição é só o Senhor Jesus. Mas nós precisamos buscar essa perfeição. E essa perfeição nós vamos buscar só através da palavra de Deus. Porque nós, através da palavra de Deus, nós somos abençoados, nós somos libertos, nós somos transformados. Porque nós precisamos dessa libertação, dessa cura, dessa transformação todos os dias das nossas vidas. Nós temos, toda sexta-feira, tem um grupo aqui de mulheres, se reúne toda sexta-feira, para estarmos meditando na palavra. E esse ano Deus colocou nos nossos corações a liderança deste ministério para estarmos falando, cada mês falar sobre um tema. E a pastora Jaqueline esse mês está ministrando sobre cura. E Deus tem mostrado para ela muitas pessoas numa maca. Quem está na maca está doente. Quem está na maca precisa de cura. E essa cura só vem do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui brincando de ser crente. Nós estamos aqui com uma obra a ser realizada nessa cidade. E o pastor Diego com a pastora Carolina, eles não vão realizar sozinho, não. Deus conta comigo e conta com você. Mas para contar comigo e contar com você, nós precisamos estar junto com eles. Nós precisamos estar debaixo da liderança deles. Nós precisamos estar debaixo da liderança dos nossos líderes. Porque a igreja do Senhor Jesus é organizada. Precisa haver respeito. Precisa haver amor. Precisa haver unidade. Deus tem grandes coisas para fazer, mas nós precisamos mudar a nossa atitude. Eu, no mês de dezembro e janeiro, eu de manhã estava contando para a igreja, eu passei momentos muito difíceis na minha vida. Muito difícil, no qual eu pensei que eu estava numa depressão terrível. Porque eu só chorava. E o Senhor Jesus começou a ministrar algo no meu coração. Porque eu precisava de um conserto. Eu precisava fazer um conserto com alguém. Só que eu não sabia que hoje eu estaria trazendo essa palavra. Mas o Senhor, quando traz algo no nosso coração, é porque Ele tem um propósito. E eu passei muitas e muitas semanas, meus irmãos, chorando. E eu não entendia. E quando eu comecei
estudar essa palavra, eu comecei a entender a obediência. E o Senhor Jesus falou comigo: você vai trazer essa palavra para a minha igreja. Porque eu amo cada um que está lá. Eu amo cada família que está lá. Cada família que está lá. Tem pessoas aqui, meus irmãos, que ao olhar para elas, as pessoas não davam nada por ela. E hoje, às vezes, nós trocamos a nossa salvação, nós trocamos a nossa libertação, nós trocamos tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na minha e na sua vida, por uma mentira, por uma fofoca, por um disse-me-disse. A nossa salvação é preciosa. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite, se não tivesse conhecido o Senhor Jesus, talvez não estava neste mundo mais. Porque o inimigo, ele investe contra as nossas vidas. Ele investe, tentando nos destruir. Mas quando nós tomamos a posição diante do Senhor, o Senhor que pode nos curar, que pode nos libertar, o Senhor que me deu a minha, a sua salvação, Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Mas nessa noite, nós precisamos entender isso. Não adianta, meus irmãos, eu vim e durante esse mês, cada ministração que foi ministrada aqui, eu tomei para a minha vida. Porque eu preciso, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferença. Porque a gente olha para as pessoas, a pessoa está fazendo a diferença. Por que ela está fazendo a diferença? Porque ela está obedecendo. E se nós estamos aqui, junto com o pastor Diego e com a pastora Carolina, nós vamos fazer diferença com eles. Porque através da minha e da sua vida, São João del Rei vai conhecer esta palavra. Essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que tem poder de tirar as pessoas do lamaçal do pecado. Porque cada um de nós, a maioria, eu creio que a maioria, veio para a igreja do Senhor Jesus. Conheceu essa palavra. Não nasceu num berço evangélico. Um dia alguém pregou para mim. Um dia alguém pregou para você. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém fez algo que te levou você a entender que existe um Deus que tem poder sobre céus e terra, que existe um Deus que pode transformar, que existe um Deus que pode curar. E Ele fez isso na minha e na sua vida. Não vamos trocar isso por coisas que não vai nos levar a lugar nenhum, meus irmãos. Porque se nós estivermos unidas, num só propósito, num só amor, numa só unidade, nós venceremos as lutas, as dificuldades. Deus não está preocupado quem prega melhor, quem louva melhor, quem visita melhor. Deus está preocupado se eu estou fazendo isso de coração, se realmente eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Porque ao olhar esta igreja, ao olhar a minha e a sua vida, Ele nos vê igual. Somos diferentes fisicamente, mas servimos o mesmo Deus. E este Deus quer mudar a minha e a sua vida. Essa noite, este mês, cada ministração que foi feita aqui, que trouxe algo no meu coração, que trouxe algo no seu coração, é para haver mudança. Eu preciso mudar. E eu comecei nesse tempo difícil no qual eu estava vivendo. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionar, porque a gente vê, lá nos Estados Unidos aconteceu, lá no Rio de Janeiro aconteceu, tantas pessoas se matando. Depois de conhecer a palavra de Deus, o que está acontecendo? É porque eu estou na igreja, eu estou vendo
diante da palavra de Deus, mas eu não estou obedecendo, e eu estou vivendo da maneira que eu quero viver. Nós, como seres humanos, não podemos viver da nossa maneira natural. Nós temos que viver o sobrenatural, porque quando eu vivo o sobrenatural, eu estou vivendo a palavra de Deus. Quando eu vivo o sobrenatural, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu vivo o sobrenatural, nada vai me tirar da presença de Deus. Mas quando eu começo a aceitar as críticas, as perseguições, e vai me abatendo, e eu vou caindo, daqui a pouco eu não tenho força mais para caminhar. Nós precisamos meditar na palavra. Meditar na palavra. Ao olhar para a história de Josué, a gente pensa, quando a gente lê assim, né, parece que foi tudo tão fácil para ele, né? Mas ele passou muitos momentos difíceis. Ele passou tantos momentos difíceis que o Senhor Jesus, só nesse texto, fala com ele: esforça-te e tem de bom ânimo. Ele fala com ele 3 vezes. Porque nós precisamos de esforço. Ao ouvir a palavra de Deus, eu preciso colocar ela em prática, mas muita coisa tem que ter esforço, meus irmãos. Tem que ter arrependimento, para que eu possa ser curada. E quando o Senhor Jesus me falou de obediência, é sério, meus irmãos, é sério. É muito sério. Deus quer mudar a minha e a sua vida. Deus quer mudar aquilo, os ressentimentos, as tristezas, as angústias, aquilo que me leva a pecar, aquilo que me leva a estar triste. Deus nos criou com um propósito de sermos bênção. Eu e você somos canais de bênção para abençoar outras vidas. E este povo, com certeza, deu muito trabalho para ele. Mas ele não desanimou, não. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. E o pastor Diego e a pastora Carolina não vai desanimar, não. Porque quem colocou eles aqui é fiel para sustentar eles. É fiel para sustentar esta obra. Por mais que a circunstância diz ao contrário. Mas quando Deus põe, só Ele tem poder de tirar. Só Ele. E nós não sabemos, mas podemos sentir, espiritualmente falando, que algo maior Deus fará neste lugar. Todo o legado que o pastor Reinaldo deixou neste lugar vai continuar. Não é para parar. Tudo que eles aprenderam, a pastora Carolina com o pai, o pastor Diego como sogro. Porque eu penso que quando o pastor Diego começou a assumir essa liderança, não foi fácil para ele, não. Não foi fácil ele entender esse chamado. Mas Deus já estava preparando eles. E eu não posso ficar aqui fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo. Eu preciso mudar. Eu preciso olhar para eles com os olhos de amor. Eu preciso chegar perto deles e perguntar para eles: vocês precisam da minha ajuda? O que vocês querem que eu faça? Esse é um coração de filho. Com certeza, eles têm muita coisa para fazer. Mas eles contam comigo e com você. Nós precisamos ter esse entendimento, meus irmãos. Esse entendimento que vai nos levar a avançar. Porque quando eu sou um com eles, nós estamos debaixo da graça do Senhor. Mas quando eu estou aqui ou estou lá, eu não sei onde que eu estou.
E o Senhor não nos chamou para que nós façamos algo que não está no coração dele. Vamos obedecer. A palavra de Deus fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E o Senhor quer fazer muitas coisas. O Senhor quer operar muitos milagres. E eu, quando tomei essa decisão, né, de fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, porque quando nós estamos em um ministério, quando nós estamos em uma igreja, e eu não faço aquilo que o Senhor está me mandando, eu sou peso para aquele ministério, porque eu estou falando contra o meu ministério. Eu estou falando coisas que não é para me falar, porque eu estou entristecida, eu estou magoada. Mas o Senhor não quer isso para mim, não quer isso para a sua vida. Nós não estamos livres de decepções, nós não estamos livres de coisas que às vezes vai nos entristecer, porque quando a obra de Deus é feita, certamente o inimigo vai se levantar para tentar nos impedir de prosseguir. Mas maior aquele que está em mim e em você. Ele não vai deixar que as coisas tomem um rumo diferente da que Deus quer para mim e para você. E eu olhar para esta igreja, eu quando cheguei nesta igreja, a igreja tinha uns 50 membros. Não era aqui, né? Tinha uns 50 membros. E hoje eu olho, vejo tantas famílias salvas. Tantas vidas curadas, tantas vidas transformadas. Eu me alegro muito, meus irmãos. E quando nós perdemos o nosso pastor, eu encontrei com muitas pessoas, mas foi muitas. E muitas pessoas falaram, a igreja vai fechar. Eu falei, não vai não. Ela não vai fechar, porque o legado que o pastor Reinaldo deixou para mim e para você é muito maior. E Deus já levantou alguém para estar na frente da obra. Porque a obra não é minha, a obra não é sua. A obra é do Senhor Jesus. E se nós estamos aqui porque Ele tem um propósito, como Ele tinha um propósito na vida de Josué, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Só que muitas das vezes a gente não deixa, não dá abertura para que as coisas aconteçam. Só que muitas das vezes a gente se fecha. Só que muitas das vezes a gente não quer obedecer. Ah, não vou obedecer não. Mas temos que obedecer. Temos que obedecer. Temos que nos esforçar. Porque quando eu obedeço, eu me esforço. O ministério é abençoado. Porque há motivação na minha e na sua vida. Porque sem motivação a gente não faz nada. O desânimo vem. Se ele não tivesse motivação, ele não teria conquistado tudo aquilo que ele conquistou. Mas ele entendia que a obra era de Deus. Que o chamado que Deus tinha na vida dele era de Deus. Andou tantos anos com Moisés e aprendeu tantas coisas. E ele colocou em prática. Nós precisamos colocar em prática. De manhã eu estava compartilhando um pouco do testemunho, né? Da minha vida. Quem não me conhece, né? Não conhece o meu testemunho. Eu já vivi muitos momentos nos quais eu pensava, eu não vou conseguir. Porque não é fácil não, meu irmão. Cada um de nós temos luta, temos situações difíceis. Com marido, com filho, com família. Tantas coisas. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela nos sustenta, nos dá força para prosseguir. E eu orava pela vida do meu esposo, 5 anos. Orando. E parece que as coisas não aconteciam. Mas quando a gente começa a orar para uma situação, e parece que as coisas
Está indo para um lugar, para um rumo que você não estava esperando. Mas é porque Deus está trabalhando. É porque Deus está fazendo. E é muito bom quando você pode falar de algo que Deus fez na sua vida. E Deus fez na vida dele. E eu orando. A igreja ajudando em oração. Muitas pessoas comigo. Porque a igreja é isso. Nós temos que ser assim. Nós temos que estar junto um com os outros. Vamos orar? Vamos. As pessoas estão doentes, precisam de uma oração. Vamos lá visitar. Igreja é isso. E aí nesse tempo, eu internava ele e ele voltava pior. Eu internava e ele voltava pior. E aí teve uma vez que Deus preparou, né? Porque Deus prepara tudo. Deus é o Todo-Poderoso. E sabe quando você já está bem cansada? Bem desanimada com a situação? Deus vem e opera. Quando você olha para a situação e fala, não tem jeito, Deus vem e opera. E eu olhava para aquela situação. Deus tocou na vida de uma irmã lá em Lavras. E na época eu não tinha condição nenhuma, meus irmãos. Não tinha de pagar lugar para ele ficar. Não tinha. Não tinha dinheiro nem para ir lá visitar ele. Para vocês terem uma ideia. E a gente orando, que a gente sempre gostou de reunir para orar enquanto família. E Deus operou naquele dia. Deus preparou tudo. Pode trazer ele vai ficar aqui 9 meses. E é o tempo que ele ficar aqui, ele não vai pagar nada. E Deus começou a levantar pessoas para me ajudar. Porque graças a Deus, eu louvo e agradeço o Senhor. Esta igreja sempre me ajudou. Essa igreja sempre colocou pessoas na minha vida para estar me ajudando. E eu sou grata por isso. E aí depois de um tempo, a gente conseguiu este local e ele foi. Mas como eu estava tão assim triste com a situação, né, tão abatida, muitas das vezes eu pensava comigo, não vai. Porque ele chegava num dia, no outro dia ele já estava para a rua bebendo. Caído para a rua. Porque quem conhece aqui sabe disso. Ele vivia caído pelas ruas. E as pessoas me ligavam. Ah, seu marido está aqui. Ele entrava no banco. Ele entrava no restaurante. E as pessoas me ligavam. Isso. Mas foi um tempo muito difícil. Mas eu cria no poder do Senhor. E eu cria e confiava que o Senhor ia mudar essa situação. E Ele mudou. E Ele foi para este lugar. Ficou lá 1 mês e meio. Quando fez 1 mês e meio, as pessoas que tomavam conta daquele lugar mandou me chamar. E quando eu cheguei lá, era um sítio. E esse sítio tinha uma descida assim muito forte. E quando eu cheguei, meus irmãos, eu passei tanto mal na viagem, eu já viajei para tantos lugares, não sinto nada. Mas nesse dia parece que eu ia morrer dentro do ônibus, porque o inimigo queria me impedir de ver aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Mas o Senhor me sustentou. E quando eu cheguei naquele lugar, quando eu cheguei lá em cima, e eu olhei lá embaixo, ele estava lá. E eu falei, o Senhor fez a obra na vida dele. E o Senhor tinha feito mesmo, meus irmãos. Para a honra e glória do Senhor, há 18 anos, ele foi liberto, ele foi curado, ele foi transformado pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, não importa a situação que você está vivendo, não desista. Juntas, nós venceremos, em nome de Jesus. Enquanto igreja, nós estamos aqui porque nós queremos num Deus Todo-Poderoso. A minha situação, porque você não conhece, não precisa de eu conhecer, Deus conhece. E Ele vai mudar.
Porque Ele tem poder de fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E parece, meus irmãos, que as igrejas têm vivido por viver. Às vezes a gente perde mais tempo com tantas coisas que não vai nos levar a lugar nenhum do que lendo a palavra. Porque quando nós lemos a palavra, nós somos alimentados. Quando nós lemos a palavra, Deus nos dá a direção, o que fazer, como fazer, a hora de fazer. Eu não faço as coisas por fazer, de qualquer jeito. Eu faço na direção daquele que tem poder de mudar. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos nos unir em oração. Você precisa estar orando pela liderança desta igreja. Você precisa dobrar o seu joelho todos os dias e clamar. Porque Deus não levantou tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, para que essa obra pare. Ele não levantou. Ele levantou com propósito para que essa obra prossiga. E ela vai prosseguir. Ela tem prosseguido. Eu sou fruto de grupo familiar. Na época era grupo familiar. E eu, no grupo familiar, hoje é célula, né? Bênção demais, meus irmãos. Se você não está numa célula, vai para a célula. Corre para lá. Porque quando eu estou numa célula, certamente aqueles líderes vão me ajudar. Porque o pastor Diego e a pastora Carolina não tem como estar com todos nós. Não tem como. Mas Deus levantou homens e mulheres de Deus neste lugar, para junto estarmos ajudando Ele. Ele levantou homens e mulheres neste lugar. Ele levantou jovens. Quantas moças, quantos rapazes nós temos aqui para fazer essa obra maravilhosa. Porque a obra de Deus é maravilhosa. Quando a gente vê aquela pessoa que vivia para a rua caída, aquela pessoa que não tinha mais motivação, aquela pessoa como hoje nós chegamos aqui, aquela moça caiu aqui endemoniada. Algumas pessoas pegou ela e foi com ela para lá, orou por ela. Ela veio no lugar certo, é no lugar certo mesmo. É aqui que ela vai encontrar a cura. Como eu encontrei, como você encontrou. E aí fora, meus irmãos, quando aproxima, o pastor Diego estava falando de manhã, para a gente estar orando, né, para que esse carnaval acabe. Porque quando aproxima os dias de carnaval, essa noite mesmo mataram um rapaz lá pro lado do meu bairro lá. Entrou na casa, vê se isso não é obra do inimigo. A pessoa entrou na casa para matar um e matou o outro. Entrou na casa para matar um, matou o outro. Então, as pessoas, é carnaval, é carnaval, é carnaval, mas o inimigo está armando algo contra a vida delas que elas não sabem. Mas nós sabemos, porque nós conhecemos a palavra. E nós sabemos que as pessoas levam isso da maneira natural. Mas não é para levar, não, é espiritual. É o inimigo tentando mesmo destruir as pessoas. Levar as pessoas para o inferno. Mas eu e você estamos aqui. E nós conhecemos a palavra. Eu, todos os anos, desde quando eu me converti, todos os anos eu vou para o retiro, porque eu gosto de estar lá. É uma comunhão muito boa, meus irmãos. Onde você conhece pessoas que talvez aqui na igreja você não tem comunhão com elas. E quando a gente se retira para lá, a gente não vai ficar lá só em comunhão. Nós vamos ficar lá clamando por essas pessoas que estão aí fora. Retiro não é só para a gente. Retiro é para a gente clamar, para a gente livrar, né, orar e clamar ao Senhor para que essas pessoas sejam livres, para que essas pessoas sejam libertas, para que essas pessoas sejam curadas. Porque Deus nos chamou com esse propósito. Deus não me chamou para que eu seja
a melhor pessoa. Deus me chamou com o propósito de salvar pessoas. Levar a pessoa a conhecer o Deus meu e o seu Deus. Porque o maior presente que nós recebemos na nossa vida é a salvação. Por mais dinheiro, por mais riqueza que a gente possa ter, nada vai nos levar para o céu. Mas a partir do momento que você se rende aos pés daquele que tem poder de te salvar, aos pés daquele que tem poder de mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar a sua família. De manhã eu estava falando aqui, o pastor Ronaldo, eu acho que ele não está aqui, ele está lá na Rua do Ouro agora, mas o pastor Ronaldo tem tido dificuldade com líderes para ajudar ele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque trabalhar com família não é fácil, não. E ele tem muitos casais precisando de socorro. São casamentos que estão destruídos. São casamentos que ao olhar com os nossos olhos naturais, parece que não tem jeito. Mas o Senhor curou o meu casamento, curou o seu casamento, transformou sua família, transformou minha família. E por que não vai fazer na vida dessas pessoas? Mas precisa de pessoas para trabalhar. Ele não vai fazer sozinho. Precisa de mim e de você. Se você não está envolvido no ministério, ou às vezes você está, mas tem um tempo, você como casal, às vezes você já trabalhou com ele, ou às vezes você quer trabalhar, procura ele, né, pastor Diego? Procura ele, porque a família é bênção de Deus. Se eu não tivesse conhecido a palavra de Deus, se eu não tivesse conhecido o Senhor Jesus, hoje eu não tinha família, hoje eu não tinha casamento. Porque de todas as formas o inimigo tenta nos destruir. Mas ele não tem poder. A partir do momento que nós conhecemos esta palavra, passamos luta, passamos dificuldade, mas estamos ali, de pé. Nós precisamos estar alinhados à vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Se nós estamos diante dessa vontade do Senhor, certamente nós vamos conseguir vencer, dia após dia. Sexta-feira passada, a gente estava aqui orando, na reunião de mulheres, e a gente estava aqui orando, e a irmã Cleide compartilhou sobre uma pessoa da família dela. E ela estava triste porque não tinha tido oportunidade ainda de falar do Senhor Jesus para ela. E essa mulher estava doente. E ao olhar a situação, ela ficou muito triste, porque ela queria pregar para ela. Ela queria que aquela mulher fosse salva. Porque às vezes a pessoa não é curada, mas ela é salva. Isso que importa. Nós queremos receber cura, queremos. Mas muitas das vezes, chegou o tempo daquela pessoa partir. Então, a gente compartilhando e nós oramos aqui na reunião. Quando foi no domingo, a Meire chegou aqui e falou comigo. Ela teve oportunidade. Ela partiu, mas ela partiu no Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você, minha irmã, e você, meu irmão, não desista. Siga em frente. Vamos nos juntar. Vamos estar juntos. Vamos estar unidas. Vamos estar amando um ao outro. No amor do Senhor. Porque às vezes com o meu amor eu não consigo. Porque o Senhor Jesus quer ver muitas pessoas curadas. Através da minha e na sua vida. Porque a palavra de Deus fala que obras maiores nós faríamos. Eu e você. Eu e você. Não é o pastor que está nos Estados Unidos, ele está fazendo lá. Mas aqui é eu e você que temos que fazer. E quando o Senhor Jesus olha para mim e para você, sentado na cadeira, sem fazer nada. Eu não sirvo para nada. Eu não posso. Eu não faço. Quer ver como a gente corre rapidinho para a igreja?
Outro dia eu ouvi uma missionária falar isso e é verdade. A gente corre para a igreja quando o negócio começa a pegar. Porque às vezes, vamos lá na reunião de oração? Hoje eu não posso. Vamos lá no culto de mulheres? Hoje eu não posso. Vamos lá no culto de homens? Hoje eu não posso. A gente arruma muita desculpa. Mas a gente pode sim. Se a gente se esforçar, como está dizendo na palavra aqui, a gente pode. A gente pode. E a gente vai. Mas quando você está passando por luta, por dificuldade, você arruma um jeito e vai. Mas nós precisamos orar antes, não esperar acontecer. Porque quando você ora, você coloca diante de Deus, Deus livra, Deus guarda. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos esperar as coisas acontecer para a gente orar, não. Vamos orar antes. E eu estou dizendo essa palavra nessa noite, meus irmãos, é porque o Senhor Jesus te ama, e eu também. Não é para te entristecer, porque quando Deus nos exorta, quando Deus traz uma palavra para a igreja, de conserto, uma palavra que às vezes a gente não quer ouvir, mas é porque Ele nos ama. É porque Ele quer que a gente seja pessoas, homens e mulheres diferentes, que faça a diferença. E para mim fazer a diferença, eu tenho que estar alicerçado na palavra. Eu não posso estar aqui ouvindo a palavra e sair fazendo coisas que não estão na palavra. Então vamos nos unir. Porque unidos nós venceremos, no nome de Jesus. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Abençoar a tua casa. Abençoar a sua família. Abençoar tudo aquilo que leva o seu nome. Para que você possa prosseguir. Que você seja bênção no ministério aonde você está. Que você seja obediente aos nossos pastores. Que nós possamos ser obedientes aos nossos pastores. Que nós possamos ser obedientes aos nossos líderes. E eu olho para a pastora Carolina e o pastor Diego e eu penso assim, tão novos. Gente, imagina você deitar numa cama e pensar que você tem tanta coisa para fazer. Tanta responsabilidade. E se a gente olhar para eles com os nossos olhos de amor, se nós colocarmos no nosso coração o desejo de estar junto com eles, de estar ajudando eles, coloque esse propósito no seu coração, de estar orando por ele, todo dia, quando você for orar, porque eu sei que você ora todos os dias, coloca eles na tua oração, coloca essa liderança. E antes de encerrar aqui, eu queria falar com o pastor Diego, para estar chamando os pastores, os diáconos, para estar orando, para a gente estar orando, para a gente se abraçar, para que o inimigo venha entender que nós somos unidos, para que as brechas que tem na minha e na sua vida seja fechada. Porque nós não somos perfeitos mesmo não, meus irmãos. A perfeição vem do Senhor. Mas nós precisamos nos unir. Aquela irmã é assim, aquele irmão é assim, mas ele é filho de Deus, como eu e você. Deus ama a mim e a ele como você também. E nós vamos orar. Esse ano, eu creio que esse ano vai ser um ano onde muitas vidas vão se converter. Eu creio, em nome de Jesus. E eu sei que você também crê. Mas para isso nós precisamos estar alinhados à vontade do Senhor. Porque quando nós estamos alinhados à vontade do Senhor, pessoas são salvas, pessoas são libertas. E você precisa cuidar da sua vida espiritual, meu irmão.
Minha irmã, você precisa cuidar. Não vai vivendo por viver, não. O Senhor pagou um preço muito alto para a gente deixar as coisas ir vivendo de qualquer jeito, não. Nós temos a palavra que nos conduz. Nós temos as pregações aqui. Todo domingo nós estamos aqui. Tudo que nós temos ouvido, tudo que Deus tem trago aos nossos corações é para a gente entender que o amor dele é muito grande. E você é uma pessoa especial. Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para o pastor Diego, para a pastora Carolina. Você tem muito valor, eu tenho muito valor. E nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos nos unir. Unir, mas não é hoje só, não é amanhã só. Nós precisamos nos unir todo o tempo. Eu estou na minha casa, eu estou pensando em alguém que precisa da minha oração. Eu estou na minha casa, eu estou pensando, vou ligar para minha irmã e perguntar como que ela está. Eu vou ligar para o meu irmão, perguntar como ele está. Nós precisamos nos unir no amor do Senhor. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Saia daqui entendendo que o amor de Deus pela sua vida é muito maior do que a sua tristeza, do que aquilo que você tem visto com seus olhos naturais. Saia daqui entendendo que este amor do Senhor Jesus pela minha e pela sua vida é muito maior. É muito maior. E essas cadeiras que estão vazias aqui, o Senhor Jesus quer ver elas cheias. E ela vai se encher a partir do momento que eu amar, que eu obedecer, que eu estar relacionando com as pessoas. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar com este entendimento, com essa obediência.